os pais na vida espiritual dos filhos. Uma responsabilidade aqui que colocaram nas minhas mãos, mas eu quero dizer para minhas amadas irmãs que mais orei durante esses dias de preparação, porque nós temos que orar, né? Se consagrar. Eu disse, Senhor, eu preciso de humildade para falar. Preciso de humildade, né? Senhor, não deixe em momento nenhum eu usar de altivez para falar dos exemplos que eu vou dar, irmãs. Então, eu vou dar exemplos da minha vida. Meu esposo, nas suas palestras, eles não usam muito, mas eu vou usar, porque eu quero mostrar para as irmãs que é compensador, irmãos, fazer a vontade de Deus, de ensinar os nossos filhos, de fazer como Moisés orientou, inculcar no coração deles a palavra de Deus. Não pense que é fácil, irmãos, não é um trabalho fácil. Não é, nunca foi. Então, os exemplos que eu dei aqui é a título de conselho para as irmãs. Certo? Não quero de maneira nenhuma usar de altivez, mas eu pedi, Senhor, me dá humildade. Senhor, que o Espírito Santo possa me conduzir a falar nessa manhã, para que as tuas servas possam seguir de modelo. Porque uma coisa é você se inspirar, uma coisa é você admirar. Então, se você vê uma pessoa que é exemplo, você admirar, não adianta nada. Agora, se você quiser se inspirar e fazer aquele modelo que você acha que é bíblico, amém. Então, irmãos, se porventura eu der algum exemplo que seja o seu, né, que porventura eu possa ter observado, me perdoe, irmãos. Eu quero aqui usar exemplos bons e exemplos ruins, né, que prejudicam o andamento da vida espiritual dos nossos filhos. Né? Então, já peço perdão se por acaso eu der algum exemplo que for o seu, né, e que as irmãs possam receber. Irmão. Em nome de Jesus, irmãos, receba qualquer conselho que eu venha dar aqui, porque eu pedi ao Senhor que não fosse nada de mim, mas que o Espírito Santo dele pudesse me usar nesta manhã, usar a irmã Amanda, usar a irmã Érica, né, que são temas muito preciosos, usar a irmã Maninha, eu não sei nem se vai dar certo, ela vi que ela está enferma, mas vai dar certo, vai ter a palestra, né? Então, que as irmãs recebam em nome de Jesus. Irmãs, eu já participei de muitas palestras que o pastor Glauco deu com relação a famílias, e eu tomei para si várias coisas que eu aplico até o dia de hoje, e tem dado certo. Então, se você decidir aplicar na sua vida os conselhos que você acha que realmente é bíblico, que está na palavra de Deus, irmãos, eu tenho certeza que vai dar certo e o Senhor vai abençoar. Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Ao longo da palestra eu vou me acalmando, viu, irmão? Se eu atrapalhar aqui é o nervoso. Vou beber água para acalmar. Capítulo 31, no versículo 12. É o primeiro, a gente vai ler para depois as irmãs tomarem os seus assentos, tá bom? Muito feliz, irmãs. Eu estou... um desses empecilhos foi umas dores que eu tenho sentido, musculares, em quase todo o meu corpo. Mas acredito que a ansiedade do encontro colaborou para que as minhas dores triplicassem. Estou aqui toda travada, mas o Senhor é comigo. Capítulo 31, versículo 12, diz assim, Moisés, ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para o possuir. Louvado seja Deus, as irmãs podem tomar o seu assento. Vou tentar aqui, eu vou ver a hora, né? Seguir tudo que eu escrevi, irmã, porque se eu não seguir aqui, eu vou falar desordenadamente. Moisés, irmão, já com seus 120 anos, né, dá as suas últimas disposições a Josué, né? E ele falou que não juntem todos para que... Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos... Ajuntai todas as pessoas para ouvir a palavra. Então, essas últimas disposições que Moisés estava passando para Josué
Ele estava dizendo para Josué que não era fácil, mas que as pessoas teriam que ouvir e os meninos tinham que aprender para que eles pudessem temer ao Senhor. Se as crianças não aprender, elas não vão temer ao Senhor, né? Moisés sabia que não era fácil lidar com as questões da lei do Senhor, né? No começo, né, lá no Deuteronômio, no capítulo 6, que é um dos versículos que a gente mais conhece, capítulo 6, vamos abrir também, vamos ser crentes bereanos que acompanham a leitura. 6, versículo 6. No começo, né, lá no livro de Deuteronômio, Moisés também passa essas instruções, né, com relação aos ensinamentos para os filhos, né? Aí quando Moisés já está com seus 120 anos, já está ali, já nos seus finaizinhos, como já estava ali assumindo o seu sucessor, Josué, ele passa mais uma vez essas instruções para ensinar a palavra de Deus. 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Pronto, eu vou até o 9. Bem as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pronto. Moisés está aqui dizendo que nós deveríamos inculca aos teus filhos. Dela você vai falar sentado, né? Eu vou repetir esse versículo quando eu chegar na rotina, porque isso é uma rotina. Inculcar de todas as maneiras a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, né? Claro que a gente não tem que espiritualizar tudo, né? Porque às vezes sobrecarrega demais a criança quando a gente espiritualiza tudo, mas em todos os momentos em que nós tivermos oportunidade, nós temos que falar da palavra do Senhor para os nossos filhos, no andar, no sentar. Quando você está indo deixar seu filho na escola, você vai falando do amor de Deus, ao sentar à mesa. Então, Moisés dá essas instruções que nós deveríamos inculcar no coração dos nossos filhos. Isso, irmãos, começa a ser o trabalhar do coração das crianças. Quando nós começamos, desde bebezinho já, falar da palavra de Deus, isso é o trabalhar do coração. Tem todo um processo, irmãos. Não é só você pegar o seu filho, trazer para a igreja, levar de volta. Não, é todo um trabalho que deve começar desde criancinha, nesse inculcar no coração da criança, para que seja trabalhado. Os filhos, irmãos, eles não são produtos ou propriedades. Nossa, não são propriedade, nem são um acidente da natureza, né? A Bíblia diz que em Salmo, vamos abrir? Salmo 127. Não, os filhos não são propriedades, né? Os filhos, eles são... O que a Bíblia diz no Salmo 127, versículo 3? 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os nossos filhos não são produtos, né? Não são produtos, e quando não são planejados, também eles não são algo que seja rejeitado. Os filhos, eles são herança do Senhor, fruto do ventre, seu galardão. Então, nós devemos educá-los, os nossos filhos, de acordo com o critério daqueles que nos deu. Quem deu os nossos filhos para nós? Foi o Senhor. Então, nós devemos educá-los de acordo com o critério dele, né? Não é de qualquer jeito. Nós temos que educar os filhos, né? Aliás, educar filhos não são transmissão de regras, mas uma atitude do coração daquele que está educando. Não é você transmitir regras, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Educar filhos é uma atitude do coração daquele que está educando seus filhos, né?
E nós só podemos educar os nossos filhos de acordo com aquilo que nós somos educados. Presente, somos, não é o que nós fomos. Se eu fosse educar os meus filhos de acordo com eu fui educada, misericórdia, né? Infelizmente, eu vim de uma família totalmente destruturada, né? Mas, entre 9 filhos, aprove a Deus me escolher, né? Para a sua glória e honra. Então, nós temos que educar os nossos filhos de acordo com o que nós somos educadas. Se você vai transmitir à sua criança aquilo que está no seu coração, aquilo que você vive, o seu filho vai ter um bom exemplo. Se nós não formos disciplinadas, nós não podemos dar exemplo às nossas irmãs, às crianças. Elas seguem mais os exemplos do que mesmo o ouvir a palavra. Elas seguem os exemplos, né? Então, se nós formos pessoas indisciplinadas, nossos filhos eles vão ter exemplo. Eles não vão ter como cobrar o meu filho, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Nosso encontro teve toda uma organização, né? Toda uma logística, né? Nós avisamos e tudo. Então, se a gente não tiver uma organização em tudo, irmãs, as coisas desandam, vai ser feito de qualquer jeito. Mas nós temos que entender uma coisa: as coisas do Senhor, elas devem ser feitas com perfeição, com qualidade. Se é publicado um cartaz que tem um dia de inscrição, a gente tem que seguir. Nós somos crentes anabatistas, irmãs, que devemos buscar sermos disciplinados em tudo, né? Se essas pequenas coisas a gente abrir mão, vai abrir em todas as outras coisas. Então, a gente tem que ser disciplinado em todas as atitudes que nós temos que fazer. Porque isso conta, essas pequenas coisas vai contando ali e vai sendo um mau exemplo para os nossos filhos, né? Então, vamos saber de uma coisa, irmãos. Educar filhos não é trabalho para as mãos. Cuidar né? Cuidar, trocar, banhar é trabalho para as mãos. Educar filhos é trabalho para os joelhos. Não queira educar o seu filho no caminho do Senhor se você não usar o seu joelho, porque você precisa orar. Você precisa buscar Deus. Porque, irmã, nós estamos vivendo nos últimos tempos, em tempos difíceis, em tempos que o mundo está cada vez pior. Onde antes nós, quando criança, íamos para a escola tranquilamente. Eu ia só com meus 12 anos para a escola, 13 anos. Hoje nós não temos confiança de deixar os nossos filhos de 13 anos ir para a escola só. A escola está sendo atacada. Tanto agora, né, ultimamente, as notícias aí, ataques criminosos, como sendo atacado pelas ideologias, pelos maus ensinamentos que está tendo na escola, e a tendência é piorar. Se nós não estivermos, irmãs, buscando ao Senhor com os nossos joelhos no chão, nós não iremos, né, conseguir. Podemos até perder os nossos filhos para o mundo, porque eles podem se encantar com a escola. Educar filhos é trabalho para o joelho, oração, consagração. Você tem jejuado, irmão, para a vida do teu filho? Teu filho está frio, está passando por um momento de frieza. A tua filha criancinha, o teu filho criancinho, dá trabalho, é birrento, não quer ficar no culto. Você tem jejuado por ele? Nós não podemos jejuar somente porque o filho está se afastando, está frio. A gente tem que orar e jejuar por todos os momentos dos nossos filhos. Ele é bebezinho, começa a orar, se consagrar, Senhor, que ele cresça, te temendo, que ele cresça. Tire um tempo para interceder diariamente ou semanalmente pela vida dos seus filhos, porque, repito a dizer, educação de filhos é trabalho para os joelhos, é sacrifício, é renúncia. É renúncia, irmãos, é sacrifício. Às vezes as pessoas chegam para mim: olha, os teus filhos são uma bênção. Amém, é para a glória de Deus. Não pense, irmãos, tire isso da sua cabeça, que foi fácil, que agora eu vejo, né, os meus filhos estão no caminho do Senhor, mas eu não sei o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Mas eu tenho que orar intensamente, porque eu não estou ainda
ai, pronto, terminei meu papel, meu filho já foi batizado nas águas, pronto, estou tranquilo. Não, irmãos, semanalmente eu jejuo pela vida dos meus filhos, porque eles já são criança, eu tenho um longo caminho a seguir, eu não posso relaxar, eu tenho um momento de descanso da minha alma, nesse período que eles estão vivendo, a fase que eles estão, de adolescência, pré-adolescência, nesse momento eu tenho um descanso, mas eu sei que eu tenho um longo caminho, porque eles ainda têm muito caminho pela frente, mas eu tenho orado. Então, irmãos, educação de filhos é sacrifício, não é fácil. Eu vou dar um exemplo, primeiro exemplo, são de vários. Teve o retiro agora de Semana Santa, né? Eu até demorei de fazer a minha inscrição, por conta das dores que eu estou sentindo. Eu acho que eu não vou conseguir, né? E a irmã Rosângela, tão atenciosa, mandou uma mensagem no meu privado: irmã, vocês vão? E tudo. Irmãos, já está expirando o prazo de inscrição, eu não queria fazer. Amém, irmãos. Então, irmãos, na semana do retiro, aliás, a semana que encerrava as inscrições, eu melhorei. Passei uma semana sem sentir nada, né? A mão de Deus. E fiz a inscrição, né? A comissão até me ajudou, né? E aí, irmãos, eu fui para o retiro na quinta, e na sexta, irmã, já voltou as dores fortes, né? As irmãs que viram, a irmã que estava ali no meu quarto, a minha amiga, né? Me ajudando, muitas dores. Eu ia para o culto, mas logo voltava para o quarto, e as dores só aumentando. E quando foi na sexta noite, eu estava com uma dor insuportável e quase chorando. A irmã Débora até me viu e deu uma massagem ali. Eu fui para o quarto e comecei a chorar. E eu disse: Senhor, por que eu vim para o retiro? Eu estou aqui no quarto, quase não estou aproveitando nada, as pregações maravilhosas. E fiquei assim meio desanimada, sabe? Por que eu vim? Por que o Senhor deixou eu vir? E aí eu consegui dormir no sábado também com dor, né? E aí, irmãs, quando nós nos ajeitamos para voltar para a nossa casa, eu pedi o meu filho para orar, né? Sempre quando a gente viaja, pega a estrada, a gente sai, a gente ora. Eu disse: filho, ora para a gente voltar para casa. Eu estava até cansada, estava com medo até de cochilar, mas o Senhor nos levou em paz. E meu filho começou a orar assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esses dias que nós estávamos aqui. Obrigado porque eu aprendi muito. As palavras foram maravilhosas, todas. E ele até citou o nome da irmã Amanda, foi muito maravilhosa. A palestra da irmã Amanda, eu aprendi muito. Agora, Senhor, prepara o nosso coração, porque a gente vai voltar para o mundo. Aqui é muito bom, mas lá no mundo é ruim. Prepara o nosso coração. Ele orou dessa forma, irmãos. E na hora que meu filho estava orando, e aí o Senhor falou ao meu coração: por isso que você veio. Por isso que você veio. Porque os seus filhos estão voltando para casa cheios de conhecimento. Foram alimentados pela palavra de Deus. Foram edificados. Irmãos, educação de filhos é renúncia, é sacrifício. Eu já fiz coisas assim que foi realmente sacrifício para mim. Daqui a 2 semanas, irmãos, eu vou enfrentar uma viagem de 8 horas para Jaicó. Eu não sei como é que eu vou estar, mas porque os meus filhos querem fazer a obra missionária, e o meu filho tem uma ansiedade, e quando eles estão lá, eles não vão para brincar, eles vão evangelizar. Na última viagem, meu filho foi no sol, naquele carro que é pau de arara, né? Voltou muito gripado. Ele disse: mas eu voltei tão bem, feliz, né? Voltou doente, mas a alma, sabe, fortificada, fortalecida. Por isso, irmãos, que é renúncia, é sacrifício. Não é uma simples dor de cabeça, irmã, que vai impedir de você ir para o culto levar o seu filho, não. Vá. Às vezes eu estou lá em casa, irmãs, e cheia de dor, e eu não, acho que eu não vou para o culto hoje, não. Não vou, não. Aí quando eu vejo os meus filhos já estão todos arrumados: mãe, a senhora não vai? Não, vou, com certeza vou. Aí minha mãe me liga: tu vai passar aqui? Ela voltou para casa: tu vai passar aqui para me pegar? Vou, mãe, com certeza, só me esperar aí. Mas o meu coração, meu corpo já tinha dito que eu não ia, não vou. Eu liguei até para o Edmilson: amor, não vou poder. Não, você vai. E os meninos já banhados pela rotina, né, já sabem. E eu vou, irmão, cheio de dor, mas porque é sacrifício. Nós temos que inculcar, irmãos,
todos os momentos que nós tivermos para ensinar, e todas as oportunidades que o teu filho tiver para ouvir a palavra de Deus, não desperdice. Nós não devemos desperdiçar, irmãos, porque se tem um culto na igreja, por que eu vou ficar em casa? Ah, irmão, mas é um culto de oração, mas é uma oportunidade que ele vai, uma oportunidade a mais dele ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, todas as oportunidades que nós tivermos, nós temos que aproveitar. Então, irmãos, foi só a introdução. Para que nós possamos cumprir, né, com o nosso papel na vida espiritual dos nossos filhos, né, conforme a palavra de Deus, nós iremos avaliar alguns princípios e regras básicas para o bom andamento da educação espiritual dos nossos filhos. Então, a gente vai falar sobre a honra, sobre a obediência, sobre as rotinas que se faz necessário e como treinar nosso filho para um bom comportamento na igreja. E a última, eu deixei esse tema para a última, a tão temível e tão desprezada vara. Então, a gente vai começar com a honra. Êxodo, abramos as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Olha, já estou começando a ficar calma. Glória a Deus. Capítulo 20, irmãs. Esse capítulo 20 foi o mais citado na minha casa, diariamente, constantemente, foi a nossa base de ensinamento para os nossos filhos. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que são um dos 10 mandamentos. E é o primeiro mandamento com promessa. Olha que bênção, o primeiro mandamento com promessa do Senhor. 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém, irmãs? Nós vamos ver mais versículos sobre essa questão de honrar. Nós temos muitos versículos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento nós temos. Então, esse versículo foi o que eu mais citava, porque a gente tem que preparar os corações dos nossos filhos. Se não houver honra, se os filhos não forem ensinados a honrarem primeiro a Deus, aliás, eles não vão aprender a honrar os pais, porque nós devemos honrar os nossos pais como o Senhor, assim como a Bíblia fala para as esposas: mulheres, sejais submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Paulo também fala dos servos, né? Trabalhai como ao Senhor, servir como tudo para o Senhor. Então, os filhos, eles devem aprender de bebezinho já a honrar o pai, porque se eles aprenderem a honrar os pais, eles vão dar ouvido aos ensinamentos, às ordens que os pais passarão para eles. Quando se vai construir um edifício, né? Primeiro, eles vão fazer o quê? Eles vão limpar o terreno, limpa todo o terreno, ali vai aplanar, para depois fazer o alicerce. Tira toda a sujeira para depois fazer o alicerce. Então, a gente tem que limpar tudo, começando pela honra. Desde bebezinho, seus filhos devem aprender que devem honrar os pais, porque nós somos a autoridade máxima dos nossos lares. Pode ser que eu vá falar posteriormente, mas vou falar logo que eu estou me lembrando. A maioridade, irmãos, é 18 anos, né? Mas hoje, as crianças estão ficando maior de idade com 12. Já tem autoridade, já querem decidir o que querem fazer, né? Mas você não deve deixar. 12 anos não tem autoridade nenhuma, nem 12, nem 13, nem 14. A autoridade é sua, do seu esposo. Como pais, vocês devem exigir que os seus filhos honrem a vocês. Se vocês derem uma ordem, eles devem cumprir.
porque vocês são autoridade no lar, certo? Então, a gente pode ler, eu quero ler aqui, esse livro aqui, vou ler rapidinho, Guarde-os do Mal. Algumas irmãs aqui adquiriram, foi a indicação do pastor Glauco, eu li, ganhei de presente, li 3 dias, já li de novo e vou ficar lendo até não aguentar mais. Eu vou ler aqui, irmãos, o que é que o livro fala sobre a honra. Diz assim: as crianças aqui são ensinadas a não só obedecerem aos pais, mas também honrá-los. Honrar pai, é porque ele está falando de Efésios, que eu vou ler já na obediência. Honrar pai e mãe é mais do que se sujeitar às suas ordens. Honrar os pais é superior ao que honrar pai e mãe é mais do que se sujeitar. Muito mais que se sujeitar às suas ordens. É demonstrar com ações e atitudes que eles ocupam um lugar de peso significativo em sua vida. E que você dá a eles um lugar de tratamento especial. Títulos de respeito, maneiras respeitosas de se dirigir a eles. Expressões de gratidão, de submissão alegre. Reações a ordens. Tudo isso os ajudará a concretizar a ideia de honra. Desde o princípio, os pais deveriam ajudar seus filhos a entenderem que isso os auxiliará a compreender o que é temer a Deus, o que é reverência e respeito diante de Deus. Irmão, se a Bíblia fala lá em Êxodo, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue. É um mandamento. Você não deve descumprir. Se você permite que o teu filho te desonre, fale atrevidamente com você, te trate como irreverência, você está descumprindo com o mandamento. É um descumprimento. Não permita que teu filho fale com você de qualquer maneira. Hoje, as crianças, as meninas querem ser amiguinhas da mãe. Os meninos querem ser amiguinhos da mãe, do pai. Não devem ser amiguinhos do pai e da mãe. Não queira ter amizade do teu filho, queira ter a honra deles a você. Ei, mãe, tu. Não é tu não, irmãs, é senhora. Porque se é para honrar, se senhora é um tratamento de honra, você deve treinar seu filho a tratar com honra. Senhora, mamãe, eu aprendi assim. Minha mãe incrédula, meus pais incrédulos. Se minha mãe me chamasse, que é, mãe? Era só uma tapa na minha boca, na boca das minhas irmãs. É senhora, e até hoje minha mãe é bênção, mãe, é bênção, né? Meus irmãos, às vezes meus filhos chegam lá, tem que dar logo a bênção para eles. Que é um tratamento de respeito, de honra. Então, hoje as crianças tratam a mãe de qualquer jeito, de tu, quer ser amiguinha, mãe, não sei. Honra, irmãos. É tratamento com respeito, é um mandamento, não sou eu que estou falando. Irmã, tu é radical, a senhora está ultrapassada, isso é coisa do passado. Não, irmãos, porque a Bíblia, ela é eterna. Ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, será eternamente, ela não vai mudar. Então, se é um mandamento, nós temos que cumprir. Temos que cumprir. Continuando aqui, os pais deveriam ajudar seus filhos a entender, auxiliar, já li. Afinal, se você é grosseiro com os homens, os quais consegue ver, como poderá mostrar respeito para com Deus, o qual você não vê? Ao encher a vida de uma criança com boas maneiras, os pais não estão tentando ensinar seus filhos a dominarem os trejeitos pretensiosos do esnobismo. Eles estão moldando a imaginação da criança para que entenda a afeição ordenada. Os pais deveriam prestar atenção ao ensino de cortesia para com os adultos. Devemos ensinar os nossos filhos a como eles devem tratar os adultos. Uso de títulos e tons de voz de respeito. Devemos educar os nossos filhos a tratar as pessoas com respeito. O tom de voz, expressões de gratidão, uso de palavras educadas, boas maneiras à mesa. O tratar com educação de convidados na sua casa, de anfitriões. Respeito pelo que pertence aos outros. Sempre ensinar aos nossos filhos que eles devem respeitar o que é dos outros, os pertences.
cavalheirismo para com o sexo oposto, idosos, enfermos e tantas outras maneiras de expressões de amor e respeito para com o próximo. Se fizermos isso, irmãos, apenas com o intuito que os nossos filhos sejam elogiados por suas boas maneiras, não estaremos fazendo muito por sua imaginação. Mas se ajudarmos nossos filhos a pensar sobre o significado, ocasião, posição e estado e reações para com Deus e os homens, estaremos dando a ele uma cosmovisão bíblica. Eles estarão tendo a noção do que é as coisas de Deus. Então, irmãs, a gente vai ler mais um versículo aqui, e eu queria dar um exemplo, né, de honra aqui dos meus filhos. Vamos ler aqui primeiro, Levítico, capítulo 19, Levítico. Capítulo 19, primeiro a gente vai ler o 13. Irmãos, se os nossos filhos aprendem a honrar o Senhor, eles vão honrar em todos os lugares. Eles vão ser respeitosos com as pessoas. E automaticamente ele vai aprender a honrar você, vai honrar os seus parentes, né? Vai honrar os pais, os parentes. Então, eduque seus filhos a honrar pai e mãe. 19:3 diz assim: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Cada um respeitará a sua mãe. Não aceite que sua filha, seu filho lhe desrespeite. De jeito nenhum, nenhum tipo de birra você deve aceitar. Versículo 32, o mesmo capítulo. Diante das cãs te levantarás. Para quem não sabe, diante dos cabelos brancos, né, o meu aqui. E honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Diante das cãs levantará com honra e honrará, principalmente as cãs, os cabelos brancos, e levantará a presença do Senhor e temerás o Senhor, teu Deus. Vamos ler mais um? Olha o que é que isso aqui eu li no Antigo Testamento. Aí Jesus ele vai lembrar lá no Mateus capítulo 15. Meu Deus, eu não estou com noção do meu tempo, eu tenho um tempo. Vou correr aqui. Mateus 15:3. 15, versículo 3. Eles, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, olha só, porque transgredir, porque Deus ordenou. Não é uma coisa só do passado, embora Jesus tenha vindo, né, e tenha ali renovado a lei pela sua morte, sacrifício, mas é lembrado, ó, porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Está escrito lá no Antigo Testamento. Quem maldisser a sua mãe ou ao seu pai ou sua mãe será punido de morte. Mas vocês dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, a oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Invalidou, porque desonrou o pai e a mãe. Então, irmãos, no Antigo Testamento, uma desonra ao pai era digno de morte, né? Embora a Bíblia não dê nenhum exemplo, não achei que alguém tenha morrido por ter desonrado o pai e a mãe, porque eles temiam, né? Imagina se fosse nos dias de hoje, né? Se fosse punido de morte aqueles filhos que desonram os pais e as mães, né? Haveria muita morte. Irmãs, antigamente, eu tenho até esse exemplo num dia que eu dei uma palestra para os adolescentes, que antigamente você passava e dizia assim: olha, tem um velório ali. Ai, a dona Mariquinha, a bichinha morreu de velhinha. Aí, tempo depois, ai, tem um velório aqui. Não, o seu João, o bichinho teve um infarto, mas também já tinha quase 100 anos, né? Já era bem velhinho, né? As mortes de antigamente eram assim. E hoje tem um velório, não é aquele menino, 15 anos, bichinho, foi ceifado tão cedo.
Foi mesmo, que foi, estava no mundo do crime, né? Era de facção. Né? Infelizmente, mas hoje, muitos jovens estão morrendo. Por quê? Porque têm desonrado os pais, né? Têm desobedecido. E por isso, há muitos que morrem cedo, porque é o cumprimento da palavra de Deus. E as pessoas não se atentam. Por isso eu digo para vocês, minhas amadas, treine os seus filhos, oriente os seus filhos a honrar você, seu esposo, os pais. A honrar. É bíblico, é mandamento, é promessa. É promessa de Deus. Eu vou dar um exemplo do meu filho aqui. Aconteceu uma coisa na escola, uma coisinha lá, né? E nós fomos chamados, eu e meu esposo, eles mandam mensagem, né, para comparecer, para conversar com a coordenadora. E eu fiquei assim, nossa, né, nunca fui chamada, sempre, né, graças a Deus. E aí ela falou do acontecido, né, coisinha de nada, né? Mas para que não acontecesse outra vez, foi chamado os pais para orientar e conversar, e eu falei, tive até a oportunidade de pregar para ela e tudo. E amém. E aí, nesse dia, eu fiquei esperando meus filhos para voltar para casa. Né? E o meu filho veio no carro, mamãe. E eu falando com ele, filho, tal, né, dando aquele sermãozinho, né? E ele, mãe, papai vai brigar comigo. Olha a honra, irmãos. Papai vai ficar chateado comigo. Mamãe, falava no papai, o papai vai ficar chateado, o papai vai me bater, o papai vai ficar sem falar. Não, ficou assim angustiado. Eu vi a angústia no meu filho, porque no coração dele ele tinha desonrado o pai dele. Ele não estava nem muito preocupado com o que eu estava falando, ele estava preocupado com o pai dele, porque ele sabia que ele tinha desonrado. E ele vai me bater. E ele ficou, irmãos, à tarde ele foi para o quarto dele, irmãos, e se ajoelhou. Mas ele chorava como uma criancinha, irmãs, e soluçava. Ele chorava ali ajoelhado, orando ao Senhor. Porque ele estava ali preocupado com o que o pai dele faria com ele. Né? Porque ele tinha ali, né, feito um ato, uma coisa tão simples, mas no coração dele, porque ele aprendeu a honrar o pai dele, a mãe dele, né, e ao Senhor primeiramente. Ele estava muito preocupado. E eu estava no meu quarto, né, fazendo devoção. Minha mãe que me disse, o Heitor estava ali orando e chorando. Mas aí, quando o pai dele chegou, né, levou ele lá para conversar. Eles conversaram um bom tempo, eu não sei o que foi que aconteceu. Mas eles vieram assim, sorrindo, irmãs, na maior alegria, né, e na maior satisfação. Porque ele ouviu do pai dele, né, conselho, né, ouviu a repreensão e recebeu, mas antes disso ele preparou o coração dele. Por isso, irmãos, nós temos que ensinar, né, aos nossos filhos que honrar, né, pai e mãe é bíblico, né, que eles têm que se arrepender, né, do que eles fazem. Então, não aceite, irmãos, nenhuma desonra do seu filho. Vou dar um exemplo que aconteceu, né, de desonra. Nós íamos para uma convivência e meu filho estava fazendo uma hora, que eu não sei se eu tive um filho ou foi um relógio, porque ele faz hora. E aí, irmãos, a pressa que tu tá atrasando, a gente vai chegar atrasado, eu não gosto de chegar atrasado. Né? E aí ele fazendo hora, disse assim, também nem queria que a senhora fizesse essa minha inscrição, nem queria ir para essa convivência. O quê? E desde quando tu manda na tua vida? Desde quando tu pensou na tua vida que tu tinha autoridade de escolher alguma coisa? Você não tem autoridade de escolher nada, você vai para onde nós quisermos que você vá. E você vai sim. E ele resmungou e desonrou, irmãos. E simplesmente desonra é digno de repreensão. E quando não aceita a repreensão, a gente usa esse instrumento aqui que é chamado a vara, ó, bonitinho. Não é minha, essa aqui eu dei de presente essa semana para minha amiga, né? Olha, feitou. E ele foi punido com uma vara porque houve desonra, irmãs. Ele não apanhou porque ele disse que não queria ir para a convivência. A gente não deve bater no nosso filho porque não quer ir para a igreja, não. Mas ele apanhou de vara, pena que ele estava de calça comprida, não doeu muito. Mas porque ele me desonrou, ele foi, né, respondeu a mim, e por isso ele recebeu, né, uma punição. Foi, levou umas varadas, foi já. E eu disse, você vai estar de castigo uma semana sem TV. E aí, irmãos, quando foi na segunda-feira, isso foi no sábado, ele foi lá e disse assim, mãe,
eu posso assistir só meia hora de TV, só para me descansar depois do almoço. Aí eu tinha esquecido, né? Aí eu... pode. Aí, mas que a senhora disse que eu ia ficar de castigo, né? Uma semana ele me lembrou, eu não tinha lembrado. É verdade. Não, de jeito nenhum. Uma semana inteira sem TV. E meu filho, o outro tão misericordioso, que ficou uma semana sem assistir, porque a gente só tem uma TV, para ele não ser tentado, ou para ele, né? Ficou, né, por misericórdia, então não vou assistir também, não. Né? Graças a Deus que eu tenho, né, um filho que ajuda. Então, irmãos, é isso aí. Estou dando exemplos que desonra, que de desobediência devem ser punidos assim na hora. Porque se a gente guardar para depois, você ficar assim, inculcando lá por dentro do coração as mínimas coisas. As mínimas coisas, elas vão se transformando tipo numa bola de neve. Então, as mínimas desobediências, as desonras que os seus filhos vão fazendo, vá punindo na hora. Se for digno de vara, aplique a vara. A Bíblia fala da vara, eu ainda vou chegar lá, vou tentar chegar. Não é vara... É isso aqui mesmo, é vara. Se você não quiser usar a vara, você usa o cinto, o chinelo, outra coisa. Mas a Bíblia fala literalmente, é isso aqui, é vara, tá? Está filmando ali, vou me queimar. Amém, irmãos? Vamos correr aqui, que eu tenho muita coisa para falar. A gente falou sobre a honra, agora vamos falar sobre a obediência. Efésios capítulo 6. Efésios 6, não vou correr. Efésios 6. Não vou conseguir. Ai, meu Deus. Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, obedecei. 10 minutos. Filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso aqui, o apóstolo Paulo está lembrando. Obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Eu vou ler só. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3:20. 3:20. Eu vou correr aqui, irmãos. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Está vendo, irmãos? O tipo de obediência que Deus quer de nós, mães, sabe o que é? É imediata, é feliz e é sincera. E essa obediência que Deus requer de nós é o que deve inspirar e esperar de nós. O Senhor quer que nós nos inspiremos a Ele e que Ele espera de nós. Os nossos filhos, eles devem obedecer a nós. Imediatamente, feliz. É assim, completa, de coração. E eu vou ler do jeito que está aqui, que eu esqueci. Imediata, feliz e sincera. Se você pedir ao seu filho para que ele faça uma coisa e ele não fazer completo, ele não obedeceu a você. Você vai dizer, vai arrumar seu quarto, arrumou pela metade, não obedeceu completamente. E tem que fazer feliz. Tem que fazer feliz. Lá em casa, os meninos um dia lavam a louça, alternado. Tá? Do mesmo jeito daquela outra palestra que eu falei, alternadamente. Um dia um lava a louça, fica com controle, que assiste um períodozinho, no outro dia é o outro. E eles lavam, o meu filho fica com fone, o Bluetooth louvando, né? Lavando ali a louça e escutando os louvores. É uma bênção, né, irmãos? Então, a obediência deve ser completa, ela deve ser de coração e feliz. Se seu filho não cumprir com essas 3 regrinhas, ele lhe desobedeceu. Você pode até usar a vara nele, se você quiser. Né? Então, os filhos devem obedecer em tudo. Né? Isso, irmãos, também depende do modelo, né? De submissão e reverência que os filhos veem nas mães, conforme a palavra de Deus, que está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 30.
Os filhos devem ver o modelo e reverência quando observam a mãe em seu papel de esposa. Não adianta nada nós formos mulheres insubmissas aos nossos maridos. Responde o marido, não atende às ordens dos maridos. Mulher que briga, que tem contenda e dá mau exemplo dentro do lar. Não adianta você requerer obediência, você querer exigir exemplo dos seus filhos, se quando você deveria dar, você não dá. Então, seja exemplo como esposa. Vá lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, e leia lá o modelo da mulher virtuosa. Meu sonho é ser essa mulher, né? Mas é isso aí. Então, eu vou... Tem muitas coisas, mas o irmão já levantou a plaquinha de 10 minutos. Então, muitas coisas e eu vou correr aqui. Então, irmãs, as irmãs entenderam. A obediência completa, sincera e de coração. Não deixa seu filho lhe desobedecer, em hipótese alguma. E não faça isso aqui, não, irmãs. Na próxima vez você vai apanhar. Não inculque o pecado dentro do coração do teu filho, não. Preste atenção. Na próxima, ele vai ser treinado a aprender à espera. Na próxima. Aí aquele pecadinho foi inculcado. É igual aquela casa que tem tapete, né? Vai varrendo e vai colocando debaixo do tapete. Quando você vai pegar aquele tapete para mandar lavar, tá cheio de poeira, tá cheio de sujeira, porque foi só colocando. Você foi varrendo o caminho da procissão, né? Ali ele passa o povo e foi guardando. Do mesmo jeito, se seu filho lhe desobedecer, lhe desonrar, vai ver na próxima vez. Eu estou lhe avisando. Não faça isso não, avise não, irmãos. Se é desobediência, aplica a disciplina na hora. Na hora. Amém, irmãs? Vou pular porque tem muita coisa, mas... Rotina, irmãos. Pensa no negócio bom, irmãos, de aplicar na sua vida, na sua casa. É rotina. O povo do mundo não gosta de rotina, não. Arranja um namorado, enjoa ligeiro. Já troca roupa, compra roupa, enjoa logo. O povo é que enjoa, né? Negócio de rotina, vive de rotina, não. É maravilhoso, irmãos. Desde pequeno, lá em casa, nós adotamos a rotina. Deuteronômio, capítulo 6 e 6, que nós lemos, é um versículo de rotina. 5 minutos. Vou beber água, porque... se faltar alguma palestrante, eu completo. Deuteronômio, esse versículo fala, né? Inculca no coração da criança não levantar, não deitar, não sair. É uma rotina isso aí, não é uma rotina? Uma forte influência na imaginação da mente da criança é a rotina da família, principalmente quando iniciada na primeira infância. Na primeira infância, comece uma rotina de devocional com seus filhos, de ler a Bíblia diariamente, de educá-los a ler livros. Irmãos, antigamente eu detestava ler. Hoje, se eu não ler um livro 2 por mês, eu fico... Sabe, os irmãos que acompanham meus status aí, já consegui uma leitora. Vê que eu gosto de ler. Então, se você quer ser influência para o seu filho, leia. Uma pessoa chegou para mim e disse: irmã, como é que eu faço para minha filha gostar de ler? Porque ela não gosta. E você lê que momento? Eu tenho morro de preguiça. Eu nem dei conselho para ela. Então, tá bom, irmão, vou nem aconselhar. Quer exigir que a filha leia e morre de preguiça de ler? Diz: que hora tu lê a Bíblia? Não tem hora certa não, nem dia. A Bíblia, irmãs, é o nosso alimento diário. Se o teu corpo precisa do alimento físico, a tua alma precisa do alimento espiritual. A palavra de Deus, ela deve ser lida diariamente. Diariamente. Para a glória de Deus, irmão. Meu marido me chama de metódica, porque se eu passar um dia sem ler a Bíblia, eu durmo estressada, eu fico assim, porque é uma rotina, é um hábito espiritual que eu apliquei para a minha vida, e para a glória de Deus, eu tenho sido exemplos, e para a glória de Deus, os meus filhos, diariamente, eles fazem o devocional deles sozinhos. Eu tenho que correr, mas né, o tempo é pouco, muitos exemplos aqui para dar, mas tudo bem. A rotina é um tipo de discipulado que deve acontecer formal e informalmente, fora e dentro de casa. Fora e dentro de casa. Nesse versículo que nós lemos de Provérbios, né, que eu falei, é uma sugestão de um ciclo de eventos. Levantar, sair. Ótimo. Senhor. As irmãs se importam que eu passe 15 minutos, porque eu preciso falar de treinar o filho no culto
e a vara. Amém? Porque eu estou correndo aqui, irmãos. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está ajudando. Obrigada, Amanda, você é show. Sim, então, nesse versículo que nós lemos, são sugestões de um ciclo de evento. A rotina, o ritmo da vida, que é o levantar, o sair, o voltar e o deitar. Então, nesses momentos aí, é que nós usamos a rotina. Então, use a rotina no seu bebezinho. A irmã Amanda está com um trabalho maravilhoso no Instagram, falando sobre rotina. Eu acredito que ela vai falar aqui também. Não sei o que ela vai falar. Eu quero fazer umas perguntas para vocês. No seu lar, como cada dia começa? O seu lar? Não me responda. Responda para o Senhor. Há algo de Deus nele? O seu lar? Como são os hábitos na mesa? Você ainda tem o hábito de sentar à mesa com seus filhos para alguma refeição, pelo menos? Irmãs, a mesa é um lugar maravilhoso. Lá na palavra de Deus, a Bíblia fala que a mesa é tipo um santuário. É um momento ali que a família se reúne. Irmãs, na mesa você dá um discipulado para o seu filho. Na mesa você faz um devocional, irmãs. Para a glória de Deus, lá em casa, todos os dias, quando nós voltamos da escola, eu almoço com os meninos, nós três, à mesa. Eles vão falar o que foi que aconteceu na escola, o que foi que viram na matemática, o que foi que o professor de história falou. A gente conversa todo dia. Todo dia a gente vai falar de uma coisa da palavra de Deus. Todo dia, irmãs. A minha vida é uma rotina. Todo dia eu deixo os meus filhos e quando eu vou beijá-los numa porta, eu digo, seja luz, seja sal. Todo dia é um CD arranhado, seja luz, seja sal. Uma vez meu filho disse assim, mãe, por que a senhora diz todo dia isso? A senhora já recebeu uma reclamação minha na escola? Eu disse, não, mas é que o inimigo de nossas almas, ele é sagaz. Para que você não esqueça que você é luz, eu vou dizer todo dia. Seja luz nessa escola. Seja luz. Para a glória de Deus, irmãos, o meu filho mudou de escola, que era no SESC, era até o 5º, ele foi para o outro, que é a partir do 6º. E no último dia de aula eu fui pegar o meu filho e uma professora chegou para mim e disse, ela disse assim, eu posso te abraçar, mãezinha? Eu disse, pode, que coisa maravilhosa, né? Abraço. E ela me abraçou, ela disse, olha, parabéns pelo excelente trabalho que a senhora faz com seu filho. Ele é um aluno exemplar, para a glória de Deus, irmãos. Parabéns, a senhora é uma mãezona, é um exemplo aqui. E eu quero agradecer por ter tido a oportunidade de, esse ano, ter ensinado seu filho. Mas é para a glória de Deus, irmãos. Isso aí não foi assim, para mim se exaltar, não, mas é porque quando nós educamos os nossos filhos a ser exemplo na escola, em qualquer lugar, a gente obtém frutos. Né? Então, todo dia. E a minha rotina, a pergunta, a quem é dado a honra da provisão na sua casa? Quem é dado a honra? Resgatem, irmãs, o hábito de comer à mesa e falem sobre o amor de Deus para os seus filhos diariamente. Se você trabalha, o seu esposo trabalha, mas à noite vocês vão estar em casa, porque a rotina do crente é um pouco descontrolada à noite, porque a gente vai para o culto, né? Todo mundo, né? Então, pelo menos na minha casa, a gente vai segunda para o grupo familiar, terça, né, para o culto de oração, quarta é o dia da família, nós estamos em casa, quinta nós viemos para cá, para a Piedade, sexta nós temos estudo bíblico, ontem foi culto campal, estávamos lá, fui chorando, se arrastando, gemendo de dor, mas o meu filho iria tocar no culto campal e eu tinha que levá-lo. Então, irmãs, essa rotina da noite já não dá assim para você, mas a gente janta tarde, todo dia lá em casa. A gente chega do culto, todo mundo janta, eu, meu esposo e os meninos, e é conversa, é sobre a Bíblia, é sobre o culto, né? Quinta-feira os meninos chegaram maravilhados, até falei para a irmã Ana, mãe, a pregação do irmão Michel foi uma bênção, ele prega tão bem, os dois, irmãos, porque eles estavam atentos para a glória de Deus. De manhã, todos os dias, eu vou deixar os meus filhos na escola, essa é a rotina. E quando a gente entra no carro, eu faço uma oração, né? Todo dia, irmãos, nós oramos no carro, né? Porque o meu filho, o relógio, ele demora muito, né? E aí eu coloco um louvor.
Joana? Joana ouviu hoje, né? É um negócio de rotina, irmãos, que eu coloquei hoje, né? É aquela música da Raquel. Raquel, só fala Raquel. Da Cláudia. Olha a comparação. Hoje eu quero ser grato, obrigado. Vou cantar, não, que vai ser... E todo dia nós colocamos essa canção. E todos os três, os meninos ficam louvando. E quando eu digo assim, bota aí o louvor, ele já vai nesse louvor. Eu digo aos meninos, vamos lembrar o Senhor que nós somos gratos por mais um dia que Ele nos deu. E a gente vai cantando e vai lá a playlist, vai louvando. Que eu dei uma pausazinha na Raquel, porque eles estavam assim, né, muito enjoados. Então, irmãos, eu quero, assim, para finalizar a rotina e já pular para o treinamento do seu filho para um bom comportamento na igreja, eu quero dar um exemplo de rotina. Para quem não sabe, no mês de dezembro eu viajei, fiz a viagem dos meus sonhos, ganhei de presente. E aí, eu estava meio temerosa, irmãs, porque eu nunca tinha viajado. Olha, a Matuta nunca nem andou de avião. E não era questão disso aí, não, é porque eu iria deixar os meus filhos, a primeira viagem sem os meus filhos, ia estar longe deles por 9 dias. E eu estava assim, meio, sabe, o coração apertado, querendo desistir, mas o sonho era maior. Quem é minha amiga sabe, né? Que era muito importante para a minha vida conhecer minha amiga. Aí, a intimidade, amiga. Então, irmãos, eu estava bem assim preocupada. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, porque às vezes a gente pede pão seco. Aí Deus dá um pão bem fresquinho com Nutella dentro, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. A gente pede tão pouca coisa. Eu queria só conhecer uma pessoa. Deus me deu uma viagem maravilhosa. E antes de... Já estava 4 dias, né? Aí antes de embarcar, porque teria dias que eu estaria sem internet, sem área, né, para ligar, ia ficar um dia inteiro e uma noite sem ter nenhum contato com ninguém. Eu já estava assim meio temerosa. E antes de eu embarcar, eu liguei para o meu filho. Era 10h30 da manhã. Eu liguei e disse: oi, filho, você estava fazendo o quê? Ele disse: mamãe, eu acabei de orar, né? Já li a Bíblia e estava, quando a senhora ligou, finalizando a minha oração. Irmãos, eu comecei a chorar, irmãos. Fiquei assim, maravilhada, porque aquilo que foi semeado, né? Eu distante a quilômetros, sem estar ali, dizendo ao meu filho que aquela hora era a hora dele fazer o seu devocional, ele fez, sem que eu estivesse em casa. E aí eu viajei tão tranquila, irmãos, tão cheia da paz, porque o Senhor, Ele faz a obra completa. Me permitiu viajar, me permitiu saber que meus filhos estavam fazendo o seu papel, cumprindo com a rotina que foi ensinado. Eles estão tão acostumados com rotina, irmãos, que quando eles estão de férias, eles ficam conversando: bora fazer nossa rotina? Vamos fazer, que hora a gente vai brincar? Que hora a gente vai ler? Aí o meu filho, em dezembro, não, eu vou ler de manhã a Bíblia, eu vou orar, aí depois a gente faz isso, depois... Eles mesmos fizeram porque estão acostumados. Então, se nós ensinarmos os nossos filhos a terem rotina, eles vão ser disciplinados, eles vão ser educados, eles vão saber, todos os dias eles sabem os dias do culto, e todos os dias eles sabem a hora de tomar banho, de já estarem prontos. O meu esposo, irmãos, ele não tem tempo de ler a Bíblia com os meninos, ele tem uma vida corrida. Então, essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é minha. Então, como ele não tem esse tempo, ele faz questão que os nossos filhos estejam em todos os cultos, no grupo, no culto de oração, no culto de doutrina, porque quando ele está pregando, ele está falando para os nossos filhos, ele está ensinando, eles estão aprendendo também. O meio dele usa de ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor, levando os nossos filhos para os cultos, e ele prepara uma palavra que possa também atingir o coração dos nossos filhos. Por isso, irmãos, que vocês veem aqui, são disciplinados. Não foi fácil, não pense que foi fácil, não foi fácil. Foi um trabalho assim, de plantar no coração a honra, a obediência, a rotina. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, irmãos, vocês vão ter o que nós vamos ler já. Vou correr. Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Irmãs, são tantas coisas, irmãs, para serem faladas, por isso que a gente corre aqui com o tempo,
porque a palavra de Deus ela é inesgotável. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança. Se a Bíblia está falando criança, não tente ensinar quando tiver adolescente ou adulto, porque vai ser muito mais difícil. Muito mais. Se a Bíblia fala criança, é criança. Se você for levar seu filho no hospital infantil, o hospital infantil, eles vão receber lá até 16 anos, eu acho. Na minha época era assim. O hospital considera criança até 16 anos. Então, por que você, com seu filho com 11 anos, 12 anos, já desiste? Ai, meu filho não quer mais ir para o culto. Eu vou deixar. Não desiste, irmão. A Bíblia fala, ensina a criança. Mateus, capítulo 19, versículo 19. Jesus vai dizer assim: deixai, pois, vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino de Deus, dos céus. Deixai, deixa as crianças vir, não impeça não, irmãs. Não impeça. Se a sua filha não quer ir para o culto, não impeça, leve. Irmão, mas eu vou levar a força? Leva. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E qualquer oportunidade que seu filho tiver de ouvir, não desperdice, porque quando crescer, vai ser mais difícil. Vai ser difícil. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança. Nu. O que é nu? É nu. Eu estou indo, então ele vai comigo. Aonde você for, com seu marido, leve seu filho. Não deixe em casa. Aonde você for, leve. A igreja é uma programação da família. Não adianta você vir e não trazer, porque você está se alimentando e o seu filho está passando fome. Traz. Vai ficar emburrado. Fica. Você está fazendo o seu papel. Não negligencie o seu papel de ensinar a criança no caminho que deve andar. Não negligencie quando Jesus diz: deixai, pois, vir as minhas criancinhas. Deixai vir, traga. É Jesus que manda, é a palavra de Deus que manda. Nós não podemos negligenciar. Traz. Se o hospital até 16, então você pode até passar. Beleza, certo? Irmãos, eduque seus filhos a conviver com tédio. Tédio. Eu não vou levar para o culto porque é cansativo. É para nós, quem dirá para as crianças. Pois treine seus filhos em casa a conviver com tédio. Eles passam a manhã toda na escola, sentado numa carteira dura. Às vezes tem 2 horas de... Meus filhos dizem: mãe, hoje é 2 aulas seguidas de história. É tedioso. Mas eles têm que ficar. Não tem que ficar na escola? Não tem que ir de segunda a sexta? Por que não pode vir para o culto? Passar aqui 2 horas? Eduque seus filhos a conviver com o tédio, para que quando chegar aqui, eles possam conviver e suportar o culto, que às vezes é cansativo para mim, é cansativo para você, para ele. Então, se eles são disciplinados a ir para a escola todo dia e conviver com esse tédio, eduque seus filhos. Por que a Nalva consegue? O Isaac não é um anjinho não, viu? O Isaac é um pimentão, né? O Isaac tem hora que... Mas está aí, ó. Menino sentado no colo. Irmãos, eu fui para o retiro. Esse ano eu fiquei assim, observando. Meu filho chegou para mim e disse assim: olha o discernimento, menino. Mãe, a senhora está parecendo a Super Nani, olhando todas as crianças, comportamento, né, mãe? O menino leu meus pensamentos. Eu li, irmãos. Irmãos, eu vi. As crianças andando. Eu fiquei assim, não, acho que foi coisa da minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, fui assistir os louvores. Assiste, irmãos, os louvores do retiro. É gente passando para lá e para cá. Para lá e para cá, na hora do louvor, na hora da pregação. Irmãs, assim como o nosso corpo é morada e habitação do Espírito Santo, isso daqui é o santuário. Graças a Deus que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o sangue dele, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós temos um acesso a vir para cá. Graças a Deus que ele morreu. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento era só o sumo sacerdote que poderia entrar no templo. Só eles, as outras pessoas não poderiam entrar. E nós temos esse livre acesso. E a gente traz nossos filhos para cá e deixa eles correrem, descer depois da escolinha, parece a cavalaria de Faraó, tudo correndo para lá e para cá. Não traga brinquedo para os seus filhos para a igreja, porque
aqui não é lugar de brincar, aqui é o santuário, aqui é o lugar de adoração. Ensine seu filho a ficar de pé no momento do louvor, no momento da leitura da palavra de Deus. Ensine o seu filho a ser reverente. Isso daqui deve ser tratado como lugar de adoração, de honra plena ao Senhor. Não é diversão, a casa do Senhor não é diversão. Não traga seu filho para brincar de jogo da palavra ali, de jogo da velha, de estudar aqui dentro da igreja na hora do culto. Sabe por quê? Porque você está sendo conivente com a irreverência do seu filho. E deve começar de nós, vou falar para nós, deve começar de nós a sermos reverentes. Irmãs, isso aqui é o santuário, é a morada. Irmãs conversando lá fora, irmãos na hora da pregação, o pastor aqui passa um tempo se preparando para pregar, se consagra, e as pessoas conversando na hora do culto lá fora, na maior irreverência. Os filhos veem isso. Se os filhos, as crianças verem os adultos conversando lá fora, eles vão achar que aqui não é um lugar de plena adoração, de plena reverência. Eu fico me coçando, irmãs, na minha congregação, quando eu vejo os irmãos lá na porta, lá fora, conversando. Estou com calor, cheio de ventilador. Por que não toma banho quando chega em casa? É um lugar pleno, irmãs, de adoração. Não é um lugar de diversão. É colocado na cabeça das crianças, irmãs, que é diversão. As crianças têm que ter muitos brinquedos. Tudo das crianças é enfeitado. É muitos brinquedos para as crianças. Já é plantado desde a criança quando nasce, o mundo da imaginação, o mundo da fantasia. A sala tem que ser cheia de brinquedo. Os meninos têm que ter muitos brinquedos. O pijama do menino é cheio de desenho. Tudo é cheio de desenho. Tudo na criança é implantado. A diversão. Por que não implanta a adoração? Adorar a Deus não é diversão. Louvar o Senhor não é diversão. Você tem que adorar o Senhor com alegria, com satisfação. Não é com diversão. A casa do Senhor não é local de diversão. As professoras lá ensinam, irmãs, elas não vão levar diversão para as crianças, não. Embora elas vistam as roupas coloridas, as cores do livro de 100 palavras, tem algumas demonstrações, porque as crianças, elas sim, elas vivem o mundo da imaginação, mas não é local de diversão, é um local de adoração. Elas ensinam a palavra de Deus, elas ensinam que as crianças devem adorar o Senhor. Aqui não é local de diversão. Vou dar um exemplo aqui. Meu filho estava no retiro, na hora do culto, 1 minuto, vou ficar sem falar da vara, e ele estava no retiro. Filho, fica de pé, está no louvor. Ai, mãe, estou morto de cansado. Morto de cansado? É, com as pernas doendo demais. Aí mesmo, não aguento ficar de pé, não aguento. Tudo bem, pode ficar. No outro dia, irmãs, eu vejo meu filho pulando de corda. Pulando, né? Aí eu olhei assim, eu chamo meus filhos assim, ó, de longe. Lá vem o menino. Vem cá, filho. Brinque de corda até o ponto que você aguente na hora do louvor ficar de pé, tá bom? Combinado? Ele tá certo. Voltou, me dá a corda, eu vou só bombear. E meu filho ficou bombeando. Eu proibi dele brincar, irmão? Não. Eu mandei ele parar? Não. Brinque até o ponto que você aguente a ficar de pé no louvor, porque eu me lembrei que no dia anterior ele estava com as pernas doendo. Entendeu? Temos que levar a sério as coisas de Deus. Vai brincar, mas lembre. Mostra aí para as irmãs, mostra aí. Irmãs, eu ia falar da vara, vários versículos, mas como nós temos tempo, né? Nem falei tudo sobre que eu iria falar. Oi? Você pega uma árvore. Uma vez eu peguei a vara, né? Bem bonitinho, raspei, ficou bem bonitinho. Aí, crianças, presente. Eu digo para os meninos que eu sou a fada madrinha da vara. Certo, irmãos? É o tempo, nós temos que cumprir com o tempo. Se eu estou falando aqui de rotina, de disciplina, então eu vou ter que ser uma pessoa disciplinada a concluir. Eu vou só dar só o versículo da vara, só um. Me permite? Amém. Provérbios 22:15. Eu quero que você saia daqui hoje
com esse versículo no seu coração e na sua mente. No seu coração e na sua mente. Sai com esse versículo gravado. 29 é o versículo que eu amo. É um versículo que lá onde eu estava, no meio do oceano, eu ficava citando ele e agradecendo ao Senhor antes de embarcar. Eu fiquei lembrando desse versículo, irmãos, antes de viajar, porque eu liguei para o meu filho. E eu liguei à tarde. E meu filho chegou de um passeio e disse: mamãe, eu acabei de ler. Cheguei do passeio e já li, tá bom? Amém. 29, grave esse versículo no seu coração, na sua mente. 15, vara. Não é isso. Não é 29. Não, mas não é esse que eu quero. É, 22:15. Não, é 29. É porque eu anotei errado. Peraí, ainda. 17. Ai, meu Deus. Pronto. 29:15. 17. Me perdoe, irmãos. É porque é a pressa. 29:17. 29:17. Corrige o teu filho e te dará descanso e delícias para a tua alma. 29:17. Corrige o teu filho também com a vara em falar e dará delícias e descanso na tua alma. Eu posso dizer, irmãos, que no presente momento, no exato momento que eu vivo com os meus filhos, eu estou tendo delícia, eu estou tendo descanso na minha alma. O amanhã a Deus pertence. Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou deixar meus filhos entregues a si mesmo, como diz aqui outros versículos que eu ia ler. Não, eu vou continuar inculcando, educando os meus filhos no caminho do Senhor para que eles sejam bons cidadãos. Irmãos, não tem presente melhor do que criar seus filhos. É muito melhor do que ser um astronauta, um grande médico, um grande empresário. É muito melhor você educar seu filho para que ele seja um servo de Deus, um homem temente ao Senhor, de que qualquer uma vida secular de grandeza. Continua educando o teu filho no caminho do Senhor. Espero que as irmãs possam guardar no coração aquilo que vocês ouviram hoje. E eu vou dizer para vocês, sabe por que eu invisto muito na vida espiritual dos meus filhos? Porque eu perdi um filho. Não perdi, aliás, o Senhor tomou para ele. O meu primogênito de 8 anos. E eu sei qual é a dor de perder, né, presencialmente. Porque o Senhor tomou para ele. Eu sei como dói. E eu pensei, quando meu filho faleceu, que eu fui investir na vida espiritual dos meus outros 2, eu invisto com todas as forças. Eu sou capaz de derramar sangue pela vida espiritual dos meus filhos, porque se doeu meu filho subindo para o céu, como não vai doer nossos filhos sendo tragados para o inferno? A ponto de ir para o inferno e para o mundo, é muito pior perder um filho para o mundo, irmãos, porque eu tenho um consolo no meu coração. Eu sei que eu vou rever o meu filho. E se eu perder um dos meus filhos para o mundo, eu não sei se eu vou revê-los se eles morrerem. Por isso que eu invisto com todas as forças, sacrificial. Eu abro mão de muitas coisas, mas para ver e ensinar os meus filhos no caminho do Senhor, vale qualquer preço. Invista na vida espiritual dos seus filhos. Não desista. Não ceda ao capricho do seu filho, nem à birra do seu filho. Era muita coisa na vara, mas amém. Então, agora as irmãs estão abertas a perguntas. Né, Amanda? Não tem pergunta? Excedi meu tempo, ó. Amém.